Bora lá. Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de estudo, de leitura, de reflexão sobre a Bíblia hoje, Senhor. Que nós agradecemos a Tua presença e a presença dos Espíritos que nos ajudam nessa tarefa. Te pedimos, Senhor, que essa paz, essa harmonia e também a cura, o alívio das dores de todas as pessoas do planeta estão passando por esta pandemia, todos nós que estamos passando pela pandemia, em especial aqueles que desencarnaram e os que foram acometidos por ela nesse instante, Senhor. E que todos nós possamos ser protegidos na Tua paz, na Tua bênção, na Tua divina harmonia, a fim de que, Senhor, nós possamos sair deste problema o mais rápido possível, dependendo da Tua vontade, Senhor. Sendo assim, nesse estado de paz e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho da noite, rogando que a Tua paz permaneça conosco, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, meninas, vamos lá. Vamos lá. Hoje nós vamos iniciar o Êxodo 10. E nós continuamos naquela história lá da saga, né, dos hebreus para sair do Egito. Uma saga de Moisés. Ai. Pois é uma complicação para esse povo sair de lá. Então vamos lá. Leitura. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque tem endurecido seu coração. Ó, continua aqui, ó. Tenho endurecido seu coração. Deixa eu grifar isso aqui. E o coração de seus servos, para manifestar esses meus sinais no meio deles. Então, para manifestar os sinais no meio deles. Bom, aqui, ele continua. Né? A gente viu em outros textos, outra leitura, desde o início do Êxodo, o Deus, aliás, o anjo aqui, endurecendo o coração do faraó e também dos seus servos. Isso tudo com um propósito, com um único objetivo, que pudesse se manifestar esses sinais, os sinais dele, do poder dele, no meio desse povo. Ou seja, o anjo queria demonstrar o poder dele, poder que ele tinha sobre todo mundo, sobre a natureza, e por isso ele endureceu o coração do faraó. Porque se o faraó, olha só, se o faraó liberasse o povo hebreu, o que ia acontecer? Deus não mostrava para eles o seu poder. Deus, entre aspas, aí, né? A gente está sabendo. O anjo do Senhor não poderia mostrar o seu poder, a sua força, principalmente sobre a natureza. Então, vamos continuar. Seu Rubens, só uma pergunta bem aqui. Abrindo um parêntese. Bem aí, endureceu o coração dos servos, né, de Faraó. Sim. Seria o mensageiro que se titula Deus, né? Seria ele mensageiro, tem esse poder de mudar assim a nossa natureza, nosso pensar, nossa vontade, ou ele estava só transmitindo recado e esse poder do próprio Deus mesmo de tocar a ponto da gente ceder em algumas coisas e mudar realmente o nosso pensar, o nosso querer, a nossa vontade. Essa vontade, deixa eu ver se eu consigo simplificar. Essa vontade, qualquer espírito superior tem esse domínio sobre nós ou somente Deus? Olha só. Deus mesmo. Primeira coisa que a gente sempre viu na doutrina foi aquilo que a gente chama de livre-arbítrio. Uhum. Tá certo?
A gente chama de livre-arbítrio. Então, é o seguinte, se uma entidade nos influencia para o mal, por exemplo, ele nos influencia, a decisão de fazer o mal ou não é nossa. Está entendendo? A decisão de fazer o mal ou o bem é nossa. Ele apenas sugere e influencia. Certo? No caso aqui, os espíritos superiores têm um certo poder sobre nós. Olha, a gente percebe no Livro dos Espíritos, que lá ele diz que os espíritos eles controlam a gente mais do que a gente imagina. Mais do que isso, exatamente. Exatamente, entendeu? Eles controlam os espíritos, controlam a gente mais do que a gente imagina. Então, ele aqui está fazendo o papel dele de endurecer o coração do faraó, para que acontecesse... Olha, quer ver uma coisa? Para acontecesse o mais correto. Quer ver uma coisa? Quando a gente passa por uma doença grave, Deus que permite, não é? Sim, a gente diz que é Deus. Sim. Porque se ele não quisesse permitir, a gente não sofreria isso. É. Mas por que ele permite? Porque nós temos débitos. E esses débitos nós precisamos pagar. E ele permite justamente para que a gente possa melhorar. No caso de Faraó, ele realmente estava permitindo que tudo aquilo ali estava acontecendo. Então, esse mensageiro, ele estava, de uma certa forma, essa entidade, esse mensageiro, cumprindo as ordens de Deus, porque Deus realmente permitiu, tinha a ordem de Deus para que a história acontecesse exatamente daquele jeito? Sim. Ah, tá. Tudo que acontece de bom e de ruim na humanidade, no mundo, Deus permite. Mas agora ele permite com um propósito bem maior. É por isso que Deus permite. Se, olha só, presta atenção, se as coisas negativas acontecessem conosco e não resultassem em algo melhor, Deus não permitiria. Certo? Deus só permite porque ele sabe que aquilo que acontece para nós de mal é para o nosso bem mais tarde. Vai resultar numa coisa boa. Sim. Entendeu? Tudo aqui, bem, então, essa passagem aqui, esse pedacinho aqui, vem só confirmar o que eu estou falando para vocês, que o anjo endureceu o coração do faraó, ou seja, influenciou o faraó para que ele não libertasse o povo, a fim de que uma coisa bem melhor acontecesse, a fim de que ele demonstrasse o poder dele sobrenatural. E só assim, o povo ia acreditar que existe um Deus sobrenatural. Tá. Certo? Porque senão esse povo era muito, muito grosseiro, muito endurecido. Aí, quando Deus faz assim, o que acontece quando ele faz um fenômeno desse? Todo mundo fica apavorado. Fica com medo, horrorizado. E aí, o que faz? Aí começa a tentar se modificar. Porque fica com medo de acontecer. Há um clamor... há um clamor geral. O que se espera é que esses eventos assim façam as pessoas realmente buscar Deus. Isso. Né? Isso. Olha só, o que está acontecendo agora na pandemia? Sim, na pandemia. É um fenômeno que todo é uma matança em série, né? Isso é uma matança em série, porque foi no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, o que acontece com isso aqui? Está todo mundo apavorado.
Ou não? É como se fosse Deus assim, permitindo para que a gente refletisse deixa eu ver se eu, o caos que está acontecendo fosse uma forma de frear um pouco a humanidade, fazer o homem parar e refletir e buscar mais a Deus? Mais Isso! ou menos assim? Isso! É isso. Porque, Entendi. olha só, existem, a evolução se dá em 3 níveis. Vou dizer para vocês. Boa noite, Marluz. Sim. A evolução se dá em 3 níveis. Através da dor, a gente evolui. Olha só, evolui. Tem gente que só vai na porrada, só vai na cacetada. Aí depois que pega umas cacetadas, aprende e não vai querer fazer mais. É. O outro nível. Então, primeiro é a dor, sofrimento. O segundo nível, a convivência. Esse aqui é complicado também. Conviver com as pessoas é complicado, difícil. É muito difícil. E essa convivência vai ajudar a gente a evoluir. Então, junta, olha só, junta o sofrimento, a dor, o sofrimento, etc., e mais a convivência. E em terceiro nível, preste atenção, em terceiro nível, vem aquilo que nós chamamos de autoanálise. Então, essas 3 coisas é que fazem a gente evoluir. O sofrimento, a dor, a convivência e a autoanálise. Aquela história do conhece-te a ti mesmo. Então, eu diria que essa autoanálise, ela acontece, por exemplo, se você só tiver a experiência da convivência, tiver uma convivência com alguém difícil, isso aí serve também para você ter uma autoanálise, se conhecer e ver onde estão seus erros. Isso. Aí, vamos supor, a pessoa não tem uma convivência com uma pessoa difícil, mas através da dor, ele também tem um momento de reflexão, de conhecer a si mesmo, de refletir sobre o que está acontecendo. Pois é, e a gente, o que acontece? Exatamente. O que acontece com isso? A gente começa a aprender a suportar o outro, certo? Começa a ter indulgência, benevolência e perdoar. Esses 3 elementos se chamam caridade. Então, a gente só pode praticar caridade convivendo um com o outro, não é? Sim. Então, é uma chance da gente evoluir. A convivência nos dá a oportunidade de fazer a caridade com as pessoas que estão à nossa volta e com as pessoas que estão fora. E esta oportunidade de fazer a caridade, a todo momento, Deus nos dá esta oportunidade. Então, tá vendo? A passagem, só esse pedacinho aqui, nos deu todo esse tempo de reflexão com relação, todo esse tempo de reflexão com relação ao poder divino. Ao poder divino. O problema é que, às vezes, a gente não aceita sofrer. Não quer, ninguém quer. É justo, mas ninguém quer. Não é? É. Então, é isso que acontece. E isto aqui só vem confirmar o poder de Deus. Ou seja, que Deus tem poder sobre tudo. Ora, se tem poder sobre a natureza, tem sobre nós também. Sim. Certo? Entendi. Então vamos continuar. E para que contes aos teus filhos e aos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito. Olha só aqui, ó. E os meus sinais que eu operei entre eles. Olha só,
o objetivo, além de aquele povo atual, daquela época, perceber o poder que o anjo tinha, isto é, o poder que Deus tinha sobre tudo e sobre todas as coisas, este também é para que esta notícia pudesse se espalhar para todos os descendentes de Abraão. Aliás, de Moisés, não, como é o nome dele? De Moisés, isso. Moisés seria Abraão mesmo no futuro, né? Porque ele disse que faria de Abraão uma nação incontáveis, como as estrelas do céu. Isso. Então, todos os descendentes, filhos, netos, bisnetos, etc., 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 todos deveriam saber deste poder. Por isso que ele teve essa repercussão grande. Isso. Pronto, entendi. Beleza? Sim. Para que eles soubessem, olha aí, bem aqui embaixo diz o seguinte, para que vós saibais que eu sou o Senhor. É. Ou seja, para eles terem certeza, saberem que Deus estava por trás de tudo aquilo e todos os fenômenos, ele que era o autor. Muito bem, continuando. Foram, pois, Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa aí meu povo para que me sirva. Mas, se tu recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos aos teus termos, e eles cobrirão a face da terra, de sorte que não se poderá ver a terra, e comerão o resto do que escapou, e o que vos ficou na saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Bom, aqui ele ia, né? Caso o faraó não libertasse o povo, ele ia agora trazer o fenômeno dos gafanhotos que ia destruir toda a plantação, ia destruir tudo. Então, vamos continuando. E encherão as tuas casas, as casas de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que apareceram na terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença do faraó. Bom, Moisés está apenas avisando, né? Se aproximou do faraó e deu o recado, e avisou para ele, caso não liberasse o povo, iria acontecer tudo isso. E aí o que aconteceu? Continuando a leitura. Então os servos de Faraó lhe disseram, até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa aí os homens, para que sirva ao Senhor seu Deus. Porventura não sabes ainda que o Egito está destruído? Pelo que Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele lhes disse, ide, servi ao Senhor vosso Deus. Mas quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés, havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, e com os nossos filhos, com nossas filhas, e os nossos rebanhos, e com o nosso gado, haveremos de ir, porque temos de celebrar a festa ao Senhor. Moisés disse aqui para ele o que eles tinham que levar na saída, né? Deu toda a coordenada, o que eles tinham que levar. Na hora que eles fossem liberados, né? Tudo isso que ele falou aqui na relação deveria ser também liberado para eles. Replicou-lhes o faraó, seja o Senhor convosco,
se eu vos deixar ir, a vós e aos vossos pequeninos, olhai, porque há mal diante de vós. Não será assim. Agora, ide vós os homens e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E foram expulsos da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: quanto aos gafanhotos, estende a tua mão sobre toda a terra do Egito, para que venham eles sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a Sarai. Bom, então o faraó, pelo visto, não aceitou a proposta e ele disse a Moisés, o anjo disse para Moisés que ele ia, né, estender sobre todo o Egito a saraivada de gafanhotos. Aí continua. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. E quando amanheceu, o vento oriental trouxe os gafanhotos. Vocês já imaginaram? Uma cidade inteira infestada de gafanhoto, dentro da casa, cheio de gafanhoto, dentro das casas, nas ruas. É uma loucura. Eu imagino. Deveria ser uma loucura. Muito bem, continuando. Subiram, pois, os gafanhotos sobre toda a terra do Egito e pousaram sobre todos os seus termos. Tão numerosos foram que antes destes nunca houve tantos, nem depois deles haverá. Ah, Maria, aqui, o número de gafanhotos, segundo descreve aqui a Bíblia, aí foi tão grande que em lugar nenhum, em época nenhuma, será tanto. Eu imagino que lá eles não poderiam nem abrir a boca que entrava um monte. Pelo desespero, né? Hein? E o desespero. E o desespero, fora o desespero, né? Ah. Fora o desespero. Continuando. Pois cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Imagine, um monte de gafanhoto. Tudo quanto era lugar, inclusive no ar, tinha que ficar escuro. Né? E eles comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixara a saraiva. Nada verde ficou, nem de árvore, nem de erva de campo, por toda a terra do Egito. Mas que loucura! Nossa. Então o faraó mandou apressadamente chamar Moisés e Arão e lhe disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, perdoai-me, peço-vos somente esta vez o meu pecado. E orai ao Senhor vosso Deus que tire de mim mais esta morte. Muito bem, o cara já está apelando. Aqui, deixa eu só grifar isso aqui. Ó. Olha só, aqui a gente percebe a mudança de comportamento do faraó. E isso demonstra a mudança de comportamento nossa quando nós estamos passando por uma grande dificuldade. Deixa eu relembrar, eu só vivo citando esse caso. André Luiz, nosso lar. Quem já leu ou quem já assistiu o filme deve lembrar. André Luiz, nosso lar. Morreu, desencarnou e foi parar no umbral. Passou 8 anos lá em terrível sofrimento. Mas aí, de tanto sofrer, sofre. Mas foi muito sofrimento. Eu acho que até pior do que o inferno dos católicos. O que aconteceu? Ele resolveu fazer uma prece para ver se aliviava a situação. E o que foi que aconteceu?
realmente apareceu socorro após a prece que ele fez. O que significa isso? Significa que quando a gente ora, a nossa vibração se eleva e essa vibração elevada atinge um grau mais evoluído e a gente nos permite a ajuda. A gente Seu Rubens, Oi? eu gostaria de saber por que ele passou tanto tempo para ele fazer essa oração. O senhor disse que ele ficou lá 8 anos e só depois... Isso. Muito boa pergunta. Sabe por quê? Uhum. Poderia passar menos tempo, não poderia? Poderia. Poderia. Mas por que ele passou... Outro dia eu estava arrependida, não sei. Mas por que ele passou 8 anos? Porque em 8 anos ele amoleceu o coração. Ele poderia ter pensado nisso, amolecido o coração com 4 anos, com 3 anos, com 1 ano. Mas não, o camarada sofrendo, mas não dá o braço a torcer. Meu Deus. E aí, quando resolve... Sim, seu Rubens, será que não foi o caso, por exemplo, que ele relata que muitos chamavam ele de assassino, de assim, né? Suicida. Mas ele não se sentia assassino. Nem suicida, Então, era eu suicida. acho suicida. Então, eu acho que a grande sacada ele demorou esse tempo porque foi o tempo que levou para ele reconhecer que ele realmente estava errado, ele estava precisando de ajuda, porque eu acho que enquanto a gente, agora trazendo para nós, se foi esse pensamento, se não for, o senhor me corrija. Por exemplo, Deus está sempre mandando socorro para me ajudar, sempre. Muito Nunca desiste de mim. Sempre. Mas esse socorro, ele tem uma condição, eu preciso sentir a necessidade de ajuda. Muito Porque bem colocado. se eu não sentir a necessidade, ou seja, enquanto eu não ver que eu estou precisando, que eu errei, e essa ajuda vai estar ali, mas à minha disposição, mas eu não vou ver, porque eu não estou precisando, eu não reconheço o que eu fiz. Seria esse o caso de André? Exatamente isso. Enquanto a gente não reconhece, Marlúcia e Val e Meire, enquanto a gente não reconhece, a gente não pode ser ajudado. Quer ver uma coisa? Não tem uma frase que a gente sempre diz: o pior cego é aquele que não quer ver? Uhum. E o pior doente é aquele que... É porque, Mary, não conhece a história de André Luiz. Ela está boiando aqui, perguntando por que ele já estava no sofrimento. E não reconhecia que ele estava Ela não, na realidade, ela não conhece essa história. Pois é, ela precisa... E eu não contei para ela para não fazer a tarefinha de casa. A tarefinha de casa é ela sentir curiosidade e procurar buscar por ela mesma. Isso. Ela tem que procurar saber essa história que é muito interessante. Ou no livro ou no filme. Certo? No livro ou no filme. Então, Val, como a gente estava falando, enquanto a gente não reconhece, significa que nós estamos orgulhosos. E o orgulhoso nunca dá o braço a torcer. Sempre se acha melhor do que todo mundo e algumas vezes melhor do que Deus. A ajuda está do lado, mas enquanto a gente não... Olha só, e o sofrimento, que foi que eu falei um pouquinho atrás para vocês, que a evolução depende de 3 fatores, e o sofrimento é um. Sofrimento é um. Então, enquanto a gente sofre e não reconhece que tem um Deus maior e que Ele é que cuida de nós, a gente vai continuar sofrendo. Ou seja, as nossas aflições vão continuar acontecendo. Vai existir um momento que esse sofrimento, de tanto sofrimento, nós vamos amolecer o coração, vamos começar a pensar no
maior. Vamos pensar no divino, no Criador. E vamos acabar pedindo ajuda. E aí, quando a gente pede ajuda, aí a gente está em condições de receber essa ajuda. Sim. Certo? Certo. Muito bem. Então, vamos continuar. Então, olha aqui. Então, o faraó aqui já fez uma precezinha. Isso aqui, olha, está parecendo uma prece. Ó, perdoai-me, peço-vos somente esta vez o meu pecado. E orai ao Senhor vosso Deus, que tire de mim mais esta morte. É uma oraçãozinha básica. Tá? Isso aqui é uma oraçãozinha básica do faraó. Bom, continuando a leitura. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. Bom, esse pedacinho também aqui é interessante. Olha só. Deixa eu grifar. Como eu falei anteriormente, tudo que acontece é com a permissão de Deus, certo? Sim. Sim. Então, a saraivada de gafanhotos aconteceu por dois motivos. Primeiro, pela vontade do anjo. E segundo, pelo poder mediúnico de Moisés. E olha aqui, quando Moisés orou ao Senhor para parar com a saraiva de gafanhoto, o que foi que aconteceu? Os gafanhotos, com a permissão do anjo, logicamente, foram todos lançados no Mar Vermelho. Para a gente dar a entender neste pedacinho aqui, pessoal, o poder da prece, o poder da oração. Ah, vem nosso lar de novo com o André Luiz. Se não fosse a prece, se não fosse a oração de André Luiz, até hoje ainda estava lá. Né, Miriam? André Luiz. Se não fosse a prece fervorosa de André Luiz, possivelmente ele ainda estaria lá no umbral até hoje. Mas como ele não queria mais sofrer, pediu arrego, pediu socorro. Aí o que foi que aconteceu? Recorreu àquilo que a gente pode fazer todo dia. Recorreu à prece. E a prece tem poder, tem força. E a gente acabou de ver aqui, nesses dois pedacinhos, a prece do faraó e a prece de Moisés, e as duas surtiram efeito. Sim. As duas surtiram efeito. Olha que maravilha isso aí. E a prece do André Luiz também surtiu efeito. E quantas preces nossas não surtiram efeito quando a gente pediu fervorosamente? Vocês devem ser testemunha. Não é verdade? Muito. Todos nós somos testemunhas. Então, por que a gente não faz? Por que toda vez que a gente abre a reunião e fecha a reunião, a gente faz a abertura e o fechamento, o encerramento com prece? Recomendam-nos os nossos instrutores que nós façamos. Aliás,
todas as reuniões espíritas, antes de começar e depois que termina, nós fazemos prece. Para quê? Para melhorar a vibração do ambiente e para que a gente seja assistido no decorrer da reunião. Então, não é à toa que a prece está, que Jesus nos ensinou a prece. E tem outras por aí que a gente pode dizer. Só nesse pedacinho que a gente leu, do início do capítulo até agora, a gente está percebendo a grandiosa importância da prece, meninas. A grandiosidade do que é isso. Então, que tal a gente praticar mais? Que tal? Né? Em todos os momentos de dificuldade e se não tiver dificuldade também. A gente não se alimenta todo dia. Alimento material. Sim. Mas precisa também de espiritual. Do alimento espiritual. Quais são? Não tem só um, não. Quais são os alimentos espirituais? A prece, a caridade, pensar bem dos outros, ajudar o próximo, sentimentos bons, e por aí vai. Porque senão a coisa pega e a gente não sai do umbral. Disse que lá é ruim, o negócio lá é feio. O negócio lá é pesado. Eu outro dia deu uns trovão aqui, aí eu fiquei me lembrando que eu li um livro aí, até que a colega, acho que é o lugar que eu encontrei, para onde, sei lá, é um livro de Sérgio Luiz, alguma coisa assim. Diz que lá tem tempestades horríveis. Quando tem tempestade aqui, tem outras lá que é mais forte os trovões lá e os relâmpagos do que aqui. Eu falei, amigo, lá dá também, né? Tá tendo muito... eu falei para a Meira, falei, tu tá vendo esses relâmpagos? Diz que lá no Umbral, hora dessa, deve estar, o pau tá tronando lá, porque lá é que o relâmpago é forte. Com as tempestades, quando tem aqui, também tem lá. Na realidade, eu acho que é uma linha muito tênue que nos separa do invisível, né, seu Rubens? Nós estamos paralelo ao plano espiritual. Eles estão em volta de nós e nós estamos em volta deles, etc. Agora, ir para o umbral ou não, pessoal, ir para o umbral ou não... é uma decisão da gente. Depende de nós. É a mesma história. Todo mundo quer ir para o céu, mas morrer ninguém quer. Morrer agora não. Ninguém quer ir para o umbral, mas mudar... Também não. Também não. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, beleza? Beleza.